nome Blue. Nesse resumo trataremos acerca da efetivação. Efetivação. Vamos tratar acerca de cumprimento de sentença, ação de execução e ação monitória. Vamos ao vídeo? Existe algo chamado obrigação. Obrigação é aquela ligação, é aquela relação jurídica entre duas ou mais pessoas, onde uma deve algo a alguém. Essa pessoa aqui, chamada devedor, tem a incumbência de cumprir algo a essa pessoa, chamada credor. Credor é o que tem poder de exigir. Devedor é quem tem a incumbência de cumprir. A essa ligação aqui nós chamamos obrigação. Temos um módulo inteiro no nosso curso de Direito Civil acerca de obrigação. Bom, em um mundo perfeito, esse devedor aqui vai cumprir o que deve. A obrigação será extinta. Mas no mundo real, pode acontecer desse devedor não cumprir, não honrar, não solver o que deve. É nesse momento, é nesse cenário onde esse devedor aqui não cumpre a obrigação, que surge no processo civil algo chamado efetivação. Efetivação, levar a efeito. Efecto é aquilo que modifica uma realidade. Aquilo que modifica os fatos. Precisamos fazer com que esse devedor cumpra. É aqui que começa o nosso papo chamado efetivação. E esse instituto efetivação se divide em três espécies, três modos de efetivar o cumprimento de uma obrigação. Três modos. São eles: cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Ação monitória. E ação de execução. Ou na sequência, como vamos aprender? Aqui, ó. Cumprimento de sentença, execução, ação monitória. Cumprimento de sentença, execução, ação monitória. O que é isso aqui? São os três modos de efetivar um direito frustrado em uma obrigação. De novo, aqui ó, cumprimento de sentença, execução, monitória. Cada um desses modos tem o seu procedimento. E todos os três vão confluir para um outro instituto, chamado atos de execução. Atos de execução é o modo como o Estado vai entrar no patrimônio desse devedor, vai fazê-lo cumprir à força, tirar o que ele tem, vai coagi-lo a fazer o que deve ou coagi-lo a parar de fazer o que não deve. Esse ato de força, essa violência do Estado, cacete nele! Tem nome, atos de execução. Então, os atos de execução é o modo de forçar na prática esse devedor a cumprir depois de ter passado pelos três procedimentos: cumprimento de sentença, ação de execução e ação monitória. Primeira questão a ser enfrentada: quando se usa cada um desses procedimentos? É fácil. Toda dívida, toda obrigação tem um documento chamado título. Título pode ser físico, pode ser eletrônico, mas tem que ter um título, um documento. A depender da qualidade da espécie desse documento
Isso aqui vai ser cumprido por cumprimento de sentença, por ação de execução ou ação monitória. Aprende uma vez só e não esquece. Se isso aqui veio do judiciário, tenha o nome que for, ou veio de arbitragem, o nome disso é título executivo judicial. Grava esse nome, título executivo judicial. Embora tenha nome judicial, pode vir do juízo ou pode vir da arbitragem. Arbitragem não é juízo, é extrajudicial, mas a lei deu ao título arbitral, laudo arbitral, sentença arbitral, dê o nome que for, o peso de título executivo judicial. Então grava esse nome, título executivo judicial, é o que vem do judiciário. Olha, sentença, decisão monocrática, decisão interlocutória, termos feitos em juízo, acórdão, sentença, tudo isso é título executivo judicial e também o que vem da arbitragem, laudo ou sentença arbitral. Se isso aqui é um título executivo judicial, temos até o artigo com a lista, tá aí. Isso aqui será cumprido mediante cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Então, esse procedimento de cumprimento de sentença é para quê? Título executivo judicial. Já sabe para que serve o primeiro procedimento. Segundo procedimento, execução. Execução. Imagine que esse documento aqui foi elaborado pelo próprio devedor. De novo, foi elaborado, foi gerado pelo próprio devedor. Ele se declara devedor. Esse título aqui está assinado, com signo, com assinatura, com a certificação digital do devedor dizendo que deve. E não é só isso. Esse título aqui tem toda a formalidade legal para receber um nome bonito. Título executivo extrajudicial. Nome bonito, hein? Título executivo extrajudicial. É um título, tem força executiva porque a lei dá. Como se descobre o que é título executivo extrajudicial? Tá aí o artigo? É só decorar. Fácil, né? Ninguém disse que direito era fácil, cara. Então, basta decorar essa lista e você tem a lista de título executivo extrajudicial. Tem formalidades nesse papel aqui, não é bagunçado não. Então você já sabe que se o próprio devedor se declarou devedor e esse documento aqui tem as formalidades da lei para merecer esse nome, título executivo extrajudicial, adivinha? Ação de execução. Ação de execução ou simplesmente execução. Mas temos um terceiro caso. Imagine que temos uma declaração que não tem as formalidades da lei. Nós temos um print de WhatsApp, um print de uma rede social. Nós temos um papel que às vezes nem está assinado, mas está com a letra de alguém se dizendo devedor. Olha que bonitinho. Devo quinhentão a João. Tá vendo aqui? Olha isso. Devo quinhentão a João. É uma declaração de dívida? Sim. Tem a formalidade da lei? Não. Não tem formalidade da lei. Mas é uma declaração de dívida. Se é dívida, é para ser cumprida. E como se vai cumprir algo que está em um documento, mas que não tem a formalidade da lei? Então, não pode merecer, não tem o nome de título executivo, nem judicial, nem extrajudicial, nem é título executivo, mas é título. Isso tem nome. Isso é chamado título sem eficácia executiva. De novo,
título sem eficácia executiva. Veja que é título, mas não tem eficácia executiva. Por que não tem? Porque não tem as formalidades da lei, mas tem algo aqui poderoso pra caramba. Tem declaração do devedor. Se declarando o devedor. Isso aqui pode ser provado. Isso aqui é chamado início de prova escrita. É o nome técnico desse papelzinho aqui. É papel de pão escrito a lápis. Um print. Dá para cobrar isso aqui? Dá. Tem ação para isso. Ação monitória. Ação monitória. Ação monitória. Fechamos, portanto, os 3 casos. Título executivo judicial, o arbitral, cumprimento de sentença. Título executivo extrajudicial, execução, ação de execução. Título sem eficácia executiva, grave esse nome. Título sem eficácia executiva, ação monitória. Vamos aprender cada um desses 3 procedimentos. E ao final, vamos aos atos executivos, atos executórios, atos de execução, que é como o Estado força esse devedor a cumprir. A força mesmo. Comecemos com cumprimento de sentença. Já sabe que cumprimento de sentença não é só para sentença, né? Já expliquei. Olha aqui. Pra cá. Tudo começa com algo chamado título executivo judicial. É um documento. Sentença, decisão interlocutória, crédito de auxiliar judiciário, sentença arbitral. A primeira exigência é que esse título esteja líquido. Ou seja, se há de saber exatamente quanto é devido, o que é devido. É porque nós já aprendemos, inclusive está lá no nosso primeiro resumo, que é possível haver sentença com condenação genérica. A condenação genérica é aquela onde o juiz diz apenas se deve. Olha só, debetur, se deve. Mas não diz quantum debetur, não diz quanto deve. Não se pode cumprir qualquer coisa. Tem que se cumprir algo certo, quantia certa, objeto certo, não fazer certo. A esse procedimento de tornar o ilíquido líquido, nós chamamos liquidação. Nós não, o código. Pode acontecer, e esse é o ideal, que o título já seja líquido, já seja exato. Se não for, temos que primeiro proceder à liquidação. Veja que a liquidação não é obrigatória. Aliás, ela nem é desejável. Essa liquidação pode ser de 3 formas. Por cálculo, por artigos ou por procedimento comum. Por cálculo, por artigos ou por procedimento comum. Por cálculo, e simplesmente se vai somando, se vai adicionando tudo que tiver de documento ali, que vai gerar aquilo que deve ser pago. Por artigos, perícia, que o código vai chamar por artigo, sabe lá por quê? E por procedimento comum, é quando se vai fazer, como o nome diz, um procedimento do zero para se saber qual é o valor. É aquele caso de indenização fluida, dano moral, dano estético, coisa desse tipo. Eis que então chegamos à liquidez. Agora sim, vamos começar o procedimento. Tudo começa com requerimento. Requerimento se for quantia certa. Se for entrega de coisa, se for não fazer ou fazer, do título já vai direto para o cumprimento. Mas se for quantia, a lei determina que tem que ter o requerimento. Por que raio precisa requerimento? É porque se há aqui uma oportunidade de forçar o pagamento por acordo, autocomposição, lembra que o nosso CPC
determina que se tente acordo a qualquer momento, inclusive após a sentença. Então, se há a possibilidade do credor chegar com o devedor e dizer, olha, agora eu já tenho uma sentença, vai pagar ou não? Pegou? Por isso que precisa haver requerimento. Esse requerimento é feito ao juiz, aqui ó. O juiz, ao receber o requerimento, determina a intimação do devedor. Intimação. Essa intimação é feita na pessoa do advogado do devedor. Se por um acaso se passou mais de 1 ano entre o título e esse momento do requerimento, a intimação será pessoal do devedor. Caso não tenha passado esse ano, a intimação será na pessoa do advogado. Essa intimação é para quê? Para pagar. Se for alimentos, pagar em 3 dias. Se for quantia, pagar em 15 dias. Se for dar, entrega de algo, fazer ou não fazer, o prazo razoável que o juiz der. Aquele que está no título. Ou então, na dúvida, 15 dias. Pronto. Esse devedor está intimado. Tem que cumprir. Se ele cumprir, aqui ó, cumpriu? Sim. Extingue. Extingue o procedimento. Essa decisão aqui é uma decisão interlocutória, mas que tem conteúdo de sentença. É complicado, né? É uma decisão interlocutória, mas como termina uma fase do processo, tem conteúdo de sentença. É aqui que vai valer aquele princípio da fungibilidade recursal que eu falei lá no outro resumo. Pois bem, terminou então o procedimento. Mas pode ser que o devedor, aliás, pode ser não, na prática é quase assim, não cumpra. Se não cumprir, ele vai sofrer 2 penalidades. Olha aqui, ó, multa de 10% e honorário advocatício de 10%. Mais 10%, porque já tem tido, já ocorreu aquele honorário lá do procedimento comum. É mais uma parcela de honorário advocatício, 10%. E multa de 10% sobre o valor da cobrança ou o valor da causa. Aqui, ó. Isso aqui, essa imposição dessa penalidade, vai deflagrar vários caminhos no processo. Aqui ó, começa os atos executórios ou atos executivos, ato de força do Estado, tirar o patrimônio, bloquear a conta bancária, busca e apreensão, emissão de posse, seja lá o que for, ato de força, coação do Estado para fazer cumprir aquilo que estava no título executivo, a isso nós chamamos atos executórios, que depois a gente conversa sobre eles. Pode gerar o protesto, pode gerar, porque depende do credor querer gerar o protesto do título, sim, vai ficar lá em cartório. Quando é protestado, a dívida fica pública, tá? E aqui, ó, começa a contar também o prazo de 15 dias a contar dessa imposição aqui, para que, ó, o devedor ou suposto devedor impugne, apresente uma peça chamada impugnação ao cumprimento de sentença. É a insurgência, é o contraditório, porque não tem contestação, não tem embargo, é impugnação. Digamos que o devedor já pagou em parte, o valor não é aquele, a penhora foi indevida, já tem algum ato ilegal, qual é a peça onde esse devedor vai se insurgir? Aqui ó, impugnação, que vai ser julgada pelo procedimento comum. Não se enrola, esse prazo de 15 dias começa ao final desse prazo de 15 dias para o cumprimento. É chamado na gíria de prazo 15 mais 15. 15 dias para cumprir. Não cumpriu, começa aqui o prazo da impugnação, que pode ser total, pode ser parcial. Se for parcial e se for dinheiro, se há de cumprir aquilo que acha cabível. E importante, esse pagamento aqui, ele não é tido como resignação para fins de recurso. Caramba, falei grego. É que nós aprendemos lá no resumo anterior sobre recurso que aquele que paga, ele está
aceitando a decisão e abrindo mão de recorrer. Cuidado! É possível que alguém deposite a multa só para fins de recorrer. De novo, pode depositar a multa mesmo não querendo pagar, mesmo não querendo pagar lá. Pode depositar a multa só para não ser apenado. Então pode pagar, depositar o dinheiro, pagar a multa, se for o caso, só para recorrer. Por quê? Se pode alegar que houve valor indevido, cálculo indevido, que já pagou no todo ou em parte. Tudo isso é objeto de impugnação. E lembrando, só pode impugnar aquilo que aconteceu daqui para cá. Não se pode usar a impugnação para rediscutir a causa. Não! Isso já foi. Já temos um título executivo. A impugnação é para discutir o que aconteceu depois. Essa impugnação aqui vai ser julgada pelo procedimento comum. Sim, dá-lhe tempo. E se você notar aqui embaixo, ó, eu escrevi usa execução subsidiariamente. Usa execução subsidiariamente. É que, na verdade, tudo que pode ser usado no processo de execução pode ser usado no cumprimento de sentença e vice-versa. Ei, mas precisamos saber, antes de tudo isso, se já é possível fazer o cumprimento de sentença. Nem sempre se pode dar marcha ao cumprimento de sentença. Eu preciso que você decore isso aqui. Olha aqui. Se por um acaso a decisão já transitou em julgado, pode dar-lhe o cumprimento de sentença. Aqui embaixo. Mas se tem recurso, se está pendendo ainda recurso, gente, recurso está no resumo anterior a esse, tá? Se está pendendo recurso, e esse recurso aqui, olha aqui, se tem efeito suspensivo, se está com efeito suspensivo, não vai se promover o cumprimento de sentença. Por quê? Porque está com efeito suspensivo. E quando está com efeito suspensivo, como o nome diz, não pode dar andamento ao cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. Mas, olha aqui, se tem recurso, mas o recurso está sem efeito suspensivo, pode cumprir, mas de modo provisório. Sim, existe algo chamado cumprimento provisório de sentença. Quando se promove esse tal de cumprimento provisório de sentença? Quando tem recurso no processo principal, mas esse recurso não tem efeito suspensivo. E quais são as implicações de se fazer um cumprimento provisório? É agora. Bom, quem promove cumprimento de modo provisório assume todos os riscos, está ali por sua conta e risco. Qual risco? De que, caso perca, vai indenizar, pagar perdas e danos daquela pessoa que era tratada até aqui como devedor. Quem executa de modo provisório pode dar andamento aos atos executórios, pode tirar patrimônio do devedor, só que tem um detalhe. Para tirar o dinheiro do devedor para sua conta ou para alienar, para vender qualquer patrimônio do devedor, só mediante caução. Tem que depositar algo no juízo, dinheiro ou algo equivalente, para que possa sacar o dinheiro do devedor. Para que possa vender o bem do devedor. Para quê? Porque caso ele perca o processo principal, lembra? Ele vai ter que indenizar. E aquele depósito que ele deixou como caução é a garantia de que vai ter como indenizar esse devedor. Aliás, essa pessoa que não é devedora, mas ficou sendo tratada até aqui como devedor. Então lembra, você vai ligar sempre cumprimento provisório a caução. Sempre? Pois é. É aí que chega o direito com as suas exceções. A lei traz alguns casos onde não precisa caução.
onde mesmo no cumprimento provisório já dá para tirar o patrimônio do suposto devedor sem depositar nada. Pode haver cumprimento provisório de sentença sem a caução. Olha aqui. Em caso de alimentos, em caso de pobreza, se você não tiver condições de fazer a caução e convencer o juiz, se por um acaso estiver pendendo agravo de subida é aquele agravo em resp-rest. Quando se ajuiza resp-rest que não sobe para Brasília, qual é o recurso cabível? Agravo em resp-rest. Está lá no resumo anterior. Enquanto está pendendo esse agravo, adivinha, não precisa caução. E também não precisa caução se a decisão que deu causa a esse cumprimento estiver de acordo a algum precedente. Lembra precedente? 927, lá do CPC? Pois é, então nesses casos, precedente, agravo de subida, pobreza ou alimentos, não precisa caução. Pode-se fazer o cumprimento de sentença provisório sem caução, mas detalhe, só pode dispensar a caução se puder ser reversível esse cumprimento. Ou seja, se não houver risco de dano de difícil ou incerta reparação. Então, na verdade, são os 4 requisitos para não ter a caução e mais um. E esse mais um tem que ser reversível esse cumprimento de sentença. E temos uma perversidade nessa questão do cumprimento provisório. Sabe qual é? É que se o bem do suposto devedor for vendido, se for alienado, adivinha? Se ficar provado que esse devedor não era devedor, ele recebe o bem de volta, certo? Errado. Errado. É perversidade do Instituto. Perdas e danos. Perdas e danos. Óbvio que eu espero que os juízes não apliquem isso aí do jeito que está horrivelmente escrito no CPC. Óbvio que se foi vendido o bem, tem que devolver esse bem. Óbvio para mim, porque para o CPC, adivinha? Pois é, não volta não. Perdas e danos. O cara era inocente, perdeu o bem e vai receber perdas e danos por causa disso. Um defeito entre tantos do CPC. E sim, no cumprimento provisório, o suposto devedor, óbvio, também tem o direito de impugnar. Se ele não cumprir, também tem a multa de 10%, também tem 10% de honorário de sucumbência. E ele pode depositar o pagamento somente para recorrer. Bom, agora que você já sabe quando se pode fazer o cumprimento, definitivo quando transitou em julgado. Cumprimento provisório quando tem recurso sem efeito suspensivo. Tratemos agora sobre processo de execução. Conversemos acerca da ação de execução. Existe determinada espécie de dívida cujo documento é um título de crédito. Eu estou aqui com uma nota promissória duplicata. Título de crédito é um documento que contém um direito. Esse título de crédito, que é emitido pelo próprio devedor, é chamado título executivo extrajudicial. Mas existe uma série de títulos executivos extrajudiciais. Olha só, título de crédito, esse que eu falei, escritura pública, termo de defensoria, termo de Ministério Público, contrato com 2 testemunhas ou com assinatura eletrônica, vários outros documentos que a lei dá o nome de título executivo extrajudicial. Por quê? Porque eles são produzidos, gerados, fora do juízo. A dívida contida nesses títulos podem ser cobradas ou por procedimento comum, se a pessoa quiser, mas tem um meio muito mais rápido. Esse aqui, ação de execução. A ação de execução funciona assim.
se elabora uma petição inicial, onde nessa petição inicial já tem todos os detalhes da dívida. Essa dívida já deve ser certa, líquida e exigível. Já tem que ter passado o prazo de pagamento. Precisa ter um valor exato e tem que estar em um título de crédito ou qualquer outro título executivo. A isso nós chamamos certeza, título executivo extrajudicial. Tá aqui, ó. Título executivo extrajudicial. Já precisa todo o memorial de cálculo. Olha aqui, ó. Memorial de cálculo, tá vendo aqui? Já pode, inclusive, o credor, que é o autor da ação de execução, prospectar bens do devedor e já colocar nessa ação aí pedido de bloqueio. Já pode fazer isso direto. Bom, tudo isso pronto. Se não for o caso de emenda para consertar a inicial, o juiz, vendo que está tudo em termos, a documentação, a petição, expede uma citação. Citação. Lá no cumprimento de sentença era intimação, aqui é citação. Essa citação é para que o executado, olha o nome, executado, cumpra aquilo que está no título. Se for cumprimento de quantia certa, 3 dias para pagar. Se for obrigação de entrega de coisa, o prazo que tiver no título, ou então 15 dias. Se for fazer, não fazer, prazo razoável, olha para cá. Se for pago, se for cumprido, pagou, em caso positivo, sentença. Sentença de extinção do processo. Terminou. Simples assim. Honorário advocatício, 10%. 10%. Mas pode ser que esse executado não concorde com o exequente. Nesse caso, como se dá o seu contraditório? Se dá através não de uma contestação, mas de uma nova ação. Sim, esse executado vai propor uma ação chamada embargos. Embargos à execução. Tá vendo aqui? E aí teremos duas ações, a ação de execução e os embargos à execução. Cada uma com seus respectivos honorários de sucumbência, caso devidos. Bom, pode pagar uma parte, embargar outra parte? Plenamente. Mas existe um mecanismo chamado moratória. Moratória, esse nome não está no código. É o nome que várias pessoas chamam, inclusive eu. É possível esse réu, esse executado, ao invés de embargar, aliás, não coloquei, mas vou colocar aqui, ó, prazo para embargos, 15 dias, contados da citação. Veja que se for quantia certa, ao mesmo tempo que está contando os 3 dias, se for entrega de coisa, 15 dias, ou o prazo que o juiz der, fazer ou não fazer, enquanto corre o prazo do cumprimento, corre o prazo para o embargo. Mas ao invés de embargar, voltando aqui, ó, no mesmo prazo dos embargos, ou seja, 15 dias, o réu executado pode confessar a dívida, depositar no mínimo 30% do valor da dívida a custas, honorários, despesas, atualização. No mínimo 30%. E aí ele pode parcelar o resto em até 6 parcelas mensais, com 1% de juros ao mês. A isso nós chamamos comumente moratória, mas pode chamar como quiser. Quando o réu faz isso, ele abre mão de embargar. Lembra, ele confessa a dívida. Se ele descumprir algum pagamento, multa de 10%, vencimento antecipado do resto, e aí prossegue a execução. Como? Olha aqui. Se ele pagou, sentença. Lembra? E se ele não pagou? Ou não pagou tudo? Vamos então aos atos executórios. Aqui, ó, atos executórios. Alguns chamam atos executivos. Ato de força do Estado. Vamos tratar daqui a pouco
depois que tratarmos sobre monitória. Podendo facultativamente, a pedido do exequente, que é o autor, que é o credor é autor, né? Tá certo. Pode ser negativado o nome desse devedor, tá vendo aqui? Negativação administrativa. É, essa mesma do SPC, do Serasa, essa mesma. Bom, quem pode ser exequente? Qualquer pessoa que possa cobrar a dívida. O credor principal, seus herdeiros, cessionário, Ministério Público, qualquer um deles pode ser exequente. Quem pode ser executado? O devedor, seu espólio, sucessores, seu fiador, avalista, garantidor. Inclusive, se for executado o fiador avalista, eles têm direito de regresso depois que pagam junto ao devedor principal. E o fiador pode indicar bens do executado para livrar os seus bens. É plenamente possível. Bom, o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros que ele vier a ter. A qualquer momento, o exequente pode desistir da execução ou de algum dos atos da execução. Se ficar provado depois que aquele título, por algum motivo, não era exigível, o exequente tem que não só devolver o que recebeu, como também fica condenado a pagar perdas e danos. A lista completa dos títulos executivos extrajudiciais, a lista completa, está no 784 do CPC. Bom, vamos agora fazer uma consolidação de cumprimento de sentença e execução. Depois trataremos sobre ação monitória. Olha, antes de irmos para a ação monitória, que é o último tópico desse resumo, vamos fazer uma consolidação rápida sobre cumprimento de sentença e execução? Bom, essas duas formas de efetivação se mostram em 6 espécies diferentes. 6. Olha isso. Pagamento de quantia, entrega de coisa, fazer, não fazer, alimentos e contra a fazenda pública. Quando nós temos aqui, pagamento de quantia, entregar dinheiro, no caso do cumprimento de sentença, é intimação para pagar em 15 dias. No caso de execução, citação para pagar em 3 dias. Caso não seja pago, atos executivos ou executórios, expropriação de bens. Quando se fala em entrega de coisa, intimação, citação, a depender se é cumprimento de sentença ou é execução. Para entregar no prazo do título ou algum prazo razoável indicado pelo juiz. Caso não haja essa entrega, busca e apreensão, se for móvel, imissão de posse imóvel. Obrigação de fazer também. Intimação, citação, prazo razoável. Caso não seja cumprida, medidas indutivas, multa diária, astrente. Não vai o Estado fazer pela pessoa, mas vai impor multa diária. E é permitido facultativamente que seja feito por outra pessoa às custas de quem deva fazer. Se é uma obrigação de não fazer, multa diária para parar de fazer, tutela inibitória, ou então qualquer ato de força que seja necessário. Agora, aqui em alimentos nós temos peculiaridades. Seja no caso do cumprimento de sentença, seja no caso da execução, sempre vai ser para pagar em 3 dias. Ou provar que já pagou, dar bons motivos de direito para não pagar. E, caso não haja o pagamento, pode haver prisão civil, por até 90 dias,
em regime fechado, separado dos presos criminais comuns, e sempre que houver o pagamento, liberação imediata. O débito que autoriza a prisão é referente aos últimos 3 meses, antes do cumprimento de sentença, antes da execução. Prisão é só para esses últimos 3 meses. Por quê? Porque envolve imediatidade, necessidade imediata. Débito de alimentos para trás desses últimos 3 meses, somente mediante expropriação de bens. Penhora. Por quê? Porque se pressupõe que já não são mais tão imediatos. De alguma forma, aquele credor está sobrevivendo. É possível fazer essa cobrança dos últimos 3 meses sem prisão, só com expropriação? Sim, é possível. E diz o código que se o credor assim optar, ele abre mão de pedir a prisão do devedor por esses débitos. E quando o devedor é a fazenda pública, nesse caso, a intimação do cumprimento de sentença não é para pagar, é para impugnar em 30 dias. A citação no processo de execução não é também para pagar, é para embargar em 30 dias. Somente depois desses julgamentos é que haverá a condenação, se for o caso, remessa necessária. Está lá no resumo que já passou, remessa necessária. E o pagamento é via precatório, artigo 100 da Constituição. Tem um mundo de informação sobre precatório. Se não for obrigação de dar, fazer ou não fazer, vai ser precatório quando envolve dinheiro. E aí, dentro do precatório, tem um precatório pequenininho, que é o RPV, requisição de pequeno valor, União 60 salários mínimos. E cada estado, DF, município, pode fazer a sua lei para determinar quanto é o seu RPV. Se não tiver lei, estados e DF, 40 salários mínimos, municípios, 30 salários mínimos. O RPV, requisição de pequeno valor, requisitório de pequeno valor, tem que ser pago em até 2 meses. Diferente do precatório comum, que fica para o orçamento e para ser pago no ano seguinte, conforme a disponibilidade de orçamento. Detalhe importante, o devedor, o suposto devedor, tanto para impugnar o cumprimento de sentença quanto para embargar a execução, não precisa nomear bens à penhora, não precisa fazer a chamada segurança do juízo. Já pode se insurgir logo, desde que dentro do prazo. E tanto a impugnação ao cumprimento de sentença quanto o embargo à execução não tem efeito suspensivo, ordinariamente, por regra. Mas podem ter efeito suspensivo se aquele que embarga, aquele que impugna, se ele convenceu o juízo que merece efeito suspensivo com os argumentos e oferecer caução. Então, para conseguir efeito suspensivo nos embargos ou na impugnação, a lei ordinariamente exige caução. Nesse caso, não basta só se insurgir, tem que se insurgir e caucionar. E aí, talvez, consiga efeito suspensivo. Tratemos agora sobre a ação monitória, terceira espécie de efetivação. Conversemos agora sobre a terceira forma de efetivação. Já tratamos acerca de cumprimento de sentença. Já tratamos acerca de processo de execução. Nosso papo agora se chama ação monitória. Ação monitória. Olha aqui. Nós temos um título, nós temos um documento que não tem mais eficácia executiva. De novo, não dá mais para executar. É um título que representa uma dívida que não pode mais ser executada, mas continua representando uma dívida. Às vezes esse título não tem a formalidade necessária para ser título executivo.
às vezes está prescrito, mas ainda é possível fazer a cobrança, de acordo com a jurisprudência. Como se faz essa cobrança de algo que representa uma dívida, mas não tem como ser cobrado via execução? Tem uma forma. Iniciada lá na segunda metade dos anos 90, foi a época lá em que eu fiz exame da ordem, chamada ação monitória. Ação monitória. Funciona assim. O autor, o suposto credor que se acha credor, se acha porque o título não é bom o suficiente, mas representa uma dívida. Ele apresenta em juízo esse documento, faz a petição inicial, com todos os detalhes do documento, com o próprio documento, com todo o cálculo, memorial de cálculo do documento. Pode até ter prova oral requerida para complementar o documento escrito. Isso tudo, em forma de petição inicial, é apresentado em juízo. O juízo analisa, pode liminarmente indeferir se não tiver requisito mínimo que represente dívida, pode mandar emendar. Mas se convencendo de que aquilo é um documento representativo de dívida, o que o juiz faz? Ele emite não uma intimação, não uma citação, emite uma comunicação chamada mandado monitório. Mandado monitório, tá vendo aqui, ó? Mandado monitório. A partir de agora, esse réu terá 15 dias para o seu comportamento, para a sua resposta. 15 dias. Em 15 dias, ele terá 3 possíveis formas de se manifestar. Ele estará sendo monitorado pela justiça. Pegou o lance? Olha aqui. Caso ele pague, ele está isento de custas. As custas ficam lá no bolso de quem propôs a ação. Ele fica isento de custas e só paga honorário advocatício de 5%. 5%. Caso ele pague. Então, primeiro comportamento, paga, fica isento de custas e honorário de 5% só lhe será cobrado. Pode ser que ele fique silente, olha, que ele nada diga, nada se manifesta. Nesse caso, aquele título que não estava bom para ser um título executivo, segue minha mão, não só se torna um título, como um título executivo judicial. Sim, agora aquele título vira título executivo judicial. E daí para frente, atos executórios. Atos executórios, atos de força do Estado para fazer cumprir aquilo ali. Inclusive, é o nosso próximo tópico daqui a pouco, tá? Vamos tratar sobre atos executórios. Mas pode ser que esse réu na ação monitória queira se insurgir. Não existe contestação em monitória com esse nome. Olha o meu dedo. A contestação, a resposta, a insurgência, a contradição na monitória, o contraditório, é por uma peça com nome próprio, chamado embargos monitórios. Aqui, ó, a insurgência tem nome embargos monitórios. Nesses embargos monitórios se pode alegar qualquer matéria de fato ou de direito. Qualquer matéria. É uma contestação com nome de embargos monitórios. Lembra? Prazo para isso, 15 dias. 15 dias. Detalhe, se ele embargar, vai para o procedimento comum. Procedimento comum, aquele que está no nosso resumo de número 2. Lembra? Tópicos importantes. Aqui na monitória, também é cabível a moratória. Lembra da moratória? Aquele subprocedimento onde o réu confessa, paga uma parte e paga o resto parcelado? Pois é, também é cabível na monitória. É cabível monitória contra o poder público, contra a fazenda pública? Sim, é possível. Mas lembra que aí terá embargos e, em havendo pagamento de quantia, via precatório. Via precatório.
Pode ter monitória sem ser para quantia em dinheiro? Pode. Pode ser para qualquer obrigação. Qualquer obrigação. Dinheiro, dá, fazer, não fazer. E a lei ainda traz a possibilidade de multa. Se ela for proposta de má fé, multa de 10% contra o autor, em favor do réu. E se esses embargos monitórios forem abusivos de má fé, multa de 10% contra o réu, em favor do autor. Bom, isso é o que nós chamamos a ação monitória. Meu livro de processo civil se chama Processo Civil Top. Você pode ajudar aqui o canal clicando aí no sininho, clicando aí no gostei, pode se tornar membro do canal, onde, inclusive para membros, eu respondo questões acadêmicas. Pode fazer alguma doação para o nosso Pix, é vangepix@gmail.com. O próximo tópico se chama atos executórios ou atos executivos. É o coração da efetivação. É onde aparece o dinheiro, é onde a obrigação será satisfeita de modo forçado. Chegamos então ao coração da efetivação, que são os atos executórios ou atos executivos. Pode chamar das duas formas. É a força imposta via Estado para forçar o cumprimento da obrigação. São várias as formas de forçar um devedor a cumprir sua obrigação. A princípio, o magistrado tem todo o poder para determinar qualquer medida. Qualquer medida. O limite é a dignidade da pessoa humana. Qualquer limite para forçar o cumprimento de uma obrigação. Essas medidas se dividem em dois tipos. Medidas substitutivas, onde o Estado age no lugar do devedor. Muito usado para expropriar bens, vender, entregar o dinheiro ao credor. Ou seja, não interessa se o devedor deixa, permite, o Estado vai lá, tira o patrimônio do devedor, vende, entrega o dinheiro para o credor. Ou então o Estado vai lá, pega o bem, pega o imóvel, expulsa o devedor do imóvel e entrega para o credor. Isso são medidas substitutivas. Mas existem medidas indutivas. É porque existe determinado tipo de obrigação que só o devedor pode cumprir, como, por exemplo, a obrigação de fazer personalíssima, intuito persona, onde só ele pode fazer. Ministrar determinada palestra, por exemplo, entregar determinada obra. Nesse caso, se vai agir, apertar esse devedor para que ele, com medo, cumpra. É o caso, por exemplo, da multa diária, astraente. Na multa diária, a cada dia de atraso que o devedor fica sem cumprir a obrigação, vai aumentando a cobrança de uma multa e no trânsito em julgado, aquilo ali tudo é entregue ao credor. É o caso, por exemplo, de medidas atípicas. Bom, deixa eu abrir o parêntese. Essas medidas que o magistrado determina, algumas estão em lei, medidas típicas, mas pode vir da mente do magistrado, pelo que for requerido pela parte, são medidas atípicas. Atípicas não estão em lei, como, por exemplo, apreensão de passaporte, bloqueio de CNH e outras formas de crueldades contra o devedor para que ele cumpra a obrigação. Bom, a regra geral é o seguinte: esse devedor não pode resistir à cobrança do Estado. Qualquer ato, manobra, protelação, qualquer ato de desonestidade é tido como ato atentatório à dignidade da justiça, podendo gerar multa de até 20% da dívida ou valor em dinheiro da dívida. Essa multa é entregue também ao credor. Se por mais de uma forma puder ser obtido o objeto da dívida,
será escolhida menos gravosa ao devedor, mas só se tiver mais de uma forma de se fazer cumprir. Vamos falar sobre dinheiro. Quando o papo é entrega de dinheiro, pagamento de quantia certa, nesse caso se vai fazer, primeiro, prospecção de bens do devedor. Lógico, se ele não pagou voluntariamente. Prospecção de bens do devedor. São várias as ferramentas disponibilizadas para essa prospecção, para essa procura, para essa pesquisa de onde o devedor tem bens. Alguns exemplos: Sisbajude, Renajude, Infojude, Cenib, Sniper, Serasajude, Navejude, Sensec, Redsim, Simba, CRCjude. Pois é, são vários mecanismos. Essas siglas todas, em resumo, é para buscar onde tem dinheiro, onde tem imóvel, onde tem veículo, qual é o regime de bem do devedor, qual o dinheiro que ele tem, em qual local, em qual aplicação financeira. Tudo isso são formas de prospectar bens do devedor. Depois de prospectado, se for dinheiro, apreende logo e entrega para o credor. Mas, se não for dinheiro, se vai fazer a apreensão do bem. Essa apreensão é via arresto, via sequestro. Arresto quando é tudo que foi encontrado, tudo quanto baste para pagamento da dívida. Sequestro é quando a apreensão de bem certo e determinado. Essa apreensão, essa constrição será sempre documentada. Feita essa apreensão, que pode ter ainda o arresto executivo, onde o próprio credor já apresenta os dados, os documentos de onde estão os bens desse devedor, pede para tudo ser bloqueado. Tudo isso é arresto. Quando é bem incerto, é sequestro. Tudo apreendido. Se vai então fazer a penhora. A penhora é a disponibilização do bem ao juízo. Então, aquele bem que foi arrestado, foi sequestrado, ele é disponibilizado ao juízo. O nome disso é penhora, pignos, confiança. O juízo, então, tendo o bem penhorado, vai agora fazer a expropriação desse bem. Bom, quanto à penhora, o que pode ser penhorado? Tudo que tenha valor econômico. Tipo, pode ser penhorado dinheiro, pode ser penhorado cotas, ações de empresa, a própria empresa pode ser penhorada, pode haver penhora de faturamento de empresa, pode haver penhora de crédito, de algo que o credor venha a receber. Existe uma ordem de penhora. Começa com dinheiro, depois títulos, depois veículos, depois outros bens móveis, depois imóveis, enfim, tem uma ordem. Existe uma lista de bens impenhoráveis. Já vou dizendo que para alimentos não tem bem penhorável, mas não sendo o caso de alimentos, tem uma lista de impenhorabilidades. Então não é penhorável vestuário, imóvel residencial, o único imóvel residencial da pessoa, se tiver mais de uma, a que tiver menor valor, os bens que guarnecem essa residência, os bens de uso profissional, seguro de vida, fundo partidário, doações, subvenções públicas, que venham do Estado para entes sem fins lucrativos, caderneta de poupança lato sensu, até 40 salários mínimos, salário até 50 salários mínimos, lembrando que esses limites vivem sendo flexibilizados, diminuídos pela jurisprudência. Então, há de se saber, enquanto você está assistindo isso aqui, qual é o limite dessa impenhorabilidade. Pode-se pedir a substituição de um bem penhorado por outro, desde que ele venha antes naquela lista que eu falei há pouco. Bem, feita então a penhora, se vai fazer a avaliação. A princípio, o próprio oficial de justiça pode avaliar, é o oficial de justiça avaliador. Aí pode ter procedimento para discutir essa avaliação. Quando então é feita a expropriação, a tomada de bem? Basicamente por duas formas. A adjudicação. A adjudicação ocorre quando o próprio credor fica com o bem.
Óbvio que se esse bem for maior o valor da dívida, ele tem que devolver, entregar ao antigo devedor aquilo que sobeja, aquilo que passa, aquilo que sobra. Tem 3 dias para isso. Mas também pode ser feito via alienação, venda. Pode ser uma venda direta, pode ser uma venda por leilão, venda por maior lance. E no caso de leilão, algum interessado pode até propor ao leiloeiro que pague só 25% do bem à vista, 25%, e o resto dividido em até 30 vezes. E aquele bem, aquele imóvel, ele vai ficar aí hipotecado para garantir essa dívida. E aí existem várias outras formas de se expropriar e de se vender esse bem. No caso de leilão, não é admitido lance vil. Lance vil é aquele lance que seja menos da metade do valor da avaliação. É o lance vil, proibido. Sempre que houver penhora de crédito, precisa ser notificado as pessoas que vão pagar esse crédito para pagar prejuízo. Pode ter ordem de arrombamento de imóvel. Tem que ser cumprido por 2 oficiais de justiça com 2 testemunhas. E aí esse imóvel vazio é entregue ao credor. Pode haver divisão de imóvel quando é prédio. Se tiver divisão cômoda, pode leiloar só uma parte desse imóvel, pode separá-lo para várias vendas. Pode haver penhora no rosto dos autos. Olha o nome. A penhora de um processo de execução, de um cumprimento de sentença, se sobrar, pode ser usado para outro processo. É isso que é penhora no rosto dos autos. Pode haver também a discussão sobre benfeitorias de quem está saindo do imóvel, retenção por benfeitorias, tudo isso está lá no nosso curso de Direito Civil sobre benfeitorias indenizáveis e não indenizáveis. Tudo isso discutido nos próprios autos. E se o bloqueio bancário foi de valor superior ao valor da dívida? Bom, pela lei, o banco tem 24 horas depois da comunicação judicial, depois do ofício do magistrado, para desfazer essa penhora maior. A responsabilidade é do banco de desfazer, de cancelar essa penhora maior do que era devido. Se tiver penhora de cota e ações de empresa, como eu falei, essa empresa tem 3 meses para fazer um balanço, chamado balanço de determinação, onde se vai fazer a apuração de haveres para saber o valor patrimonial dessa cota, dessa ação. Quando há penhora de faturamento de empresa, é nomeado administrador judicial, que tem que ficar apresentando o balancete de faturamento da empresa para entregar ao juízo um percentual desse ganho. Então, tudo penhorado, tudo vendido, é entregue o produto dessa venda ao credor. É a chamada satisfação do crédito. Ufa! Finalmente agora o nosso credor está satisfeito. É isso que se chama efetivação. Mas por quanto tempo pode ficar esse devedor à mercê desses atos executórios? Aprende. Existe algo chamado prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. Funciona assim. Nós já aprendemos lá no nosso curso de Direito Civil que toda dívida tem o seu prazo de prescrição. Pois bem, chegou na fase de atos executórios, não foi localizado bens do devedor, ou acabou, esgotou, não tem mais bens do devedor, nesse momento se suspende os atos executórios por 1 ano. Suspende por 1 ano. Após essa suspensão de 1 ano, volta a contar a prescrição do zero. Qual prescrição? A prescrição original da dívida. Se após esse prazo não houver a satisfação do crédito, aí ocorre a prescrição intercorrente. Então, olha, terminou os bens, suspende por 1 ano. Depois desse ano, começa a contar agora a prescrição original da dívida. Começa do zero, de novo. Terminada essa prescrição original, aí é que se dá a prescrição intercorrente. Então, olha, título de crédito, 3 anos. Dívida escrita, 5 anos. A depender, alimentos, 2 anos. Então, a depender da prescrição de cada dívida, depois de 1 ano de suspensão, começa a contar. E aqui ocorre a prescrição intercorrente. Acabou. Arquivamento, baixa do feito. Pronto.
azar do credor. E eu lembro de novo que tudo isso é resumo. Vamos tratar sobre tudo isso no nosso curso de processo civil. E não esquece, esse devedor pode ser protestado, pode ser negativado e várias outras sanções administrativas que estão aí disponíveis de acordo com normas do CNJ, de acordo com normas da jurisprudência, normas de leis empresariais de organização do comércio. Enfim, cada vez é mais difícil ser devedor no novo Código de Processo Civil. Foi! Nosso próximo vídeo vai tratar acerca de provas. Provas no processo civil. Vamos ao próximo resumo? É isso.